Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bruno Werner, agora com meu cabelo novo, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos importantes sobre a história colonial brasileira. Fala sobre a expansão territorial e a busca por novos produtos para resolver a crise com a queda da produtividade da venda do açúcar. Produtividade nem tanto, mas da venda sim. E depois a gente vai falar sobre os tratados de limite, a formação das fronteiras brasileiras nesse momento. Vamos lá? É... A primeira ideia que a gente tem que perceber e tem que analisar é que essa expansão territorial teve alguns fatores, alguns tópicos extremamente importantes e fundamentais aqui. O primeiro deles é que, na verdade, existia uma ameaça estrangeira fortíssima nesse momento. Não vamos esquecer que o litoral brasileiro foi atacado pelos holandeses, com a formação do Brasil holandês até a sua expulsão, por vários franceses, em vários momentos, vendo desde a formação da França Antártica, mas os franceses continuavam a fazer esses ataques que vinham desde o século XVI. O que é importante? Era lógico que era fundamental não ficar com uma colônia só na zona litorânea. Era importante interiorizar, para ter um aumento populacional, para ter um fortalecimento cada vez mais intenso e mais marcante nesse momento. Então, na verdade, o primeiro movimento e a primeira ideia de interiorizar o Brasil tem a ver com as estruturas militares de ameaças estrangeiras. Alguns historiadores dizem até que a mudança da capital do Brasil no século XX tem a ver um pouquinho com as estruturas de ameaças ou ataques estrangeiros. Uma capital no litoral é mais facilmente atacada do que uma capital no interior. Então aqui a gente tem essa característica. Segundo ponto, o papel dos jesuítas. A função dos jesuítas era catequizar a população de nativos que viviam na colônia portuguesa. Então, na verdade, eles, pelo interior, encontravam várias tribos indígenas. E por dentro do Brasil, eles começavam a fazer a sua catequese. Lógico que esses nativos que eram catequizados acabaram tendo outras funções também. E é lógico que esses jesuítas não faziam essas incursões pelo interior sozinhos. Muitas vezes eles iam com os bandeirantes, um grupo de caçadores de recompensa que tiveram um papel fundamental na história do Brasil. O terceiro ponto é o ponto que, na minha visão, é o mais marcante e mais fundamental. A questão clara e clássica do desenvolvimento econômico. Era fundamental e extremamente importante que a coroa portuguesa encontrasse em sua colônia um novo produto econômico interessante. Vale lembrar que, na verdade, o açúcar tinha sido, assim como o pau-brasil anteriormente, mas o açúcar e as especiarias das Índias, mas o açúcar era, nesse momento, quase que o único produto que gerava um lucro imenso e um desenvolvimento econômico para o Reino de Portugal. Portugal dependia absurdamente do açúcar brasileiro. E a crise do açúcar com a expulsão dos holandeses e o início da produção dos holandeses nas Antilhas gerou um desespero imenso. Era importante encontrar uma outra riqueza. E alguns produtos vão ser tentados. A gente vai ver a pecuária, um ponto fundamental. A gente vai falar sobre as drogas do sertão e vai perceber que com os bandeirantes a mineração vai ser fundamental. Então, na verdade, principalmente vamos falar hoje aqui sobre pecuária e drogas do sertão. O quarto ponto, também muito importante nesse momento, para essa interiorização, para essa expansão da colônia portuguesa, foi a União Ibérica. Com a União Ibérica, não vamos esquecer que entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. Portugal e Espanha pertenceram à mesma coroa. E a União Ibérica definiu uma característica para a região das Américas: o fim do Tratado de Tordesilhas. Como não existiu o Tratado de Tordesilhas, os portugueses podiam adentrar pelo interior sem se preocupar com aquela linha imaginária. Foi nesse ponto que a gente tem essa característica. No século XVI, a ocupação inicial sobre as Américas se dá, sobre a América Portuguesa, se dá na faixa litorânea. Essa frase do Frei Vicente do Salvador é bem interessante, né? Os portugueses andavam como caranguejos, arranhando o litoral. Eles não saíam do litoral, porque ali eles encontravam toda a sua riqueza e todo o produto fundamental, que tinha sido lá no primeiro momento o pau-brasil, mas que agora era o açúcar. Era o Brasil doce, era um desenvolvimento extremamente importante e fundamental. Em meados do século XVII, a gente tem o início dos problemas. No século XVIII, a gente já vai ter uma outra ótica no Brasil. E nesse ponto, nessa situação de meados do século XVII, né, a gente vai ter a expulsão dos holandeses. Com a expulsão dos holandeses, é necessário encontrar um novo produto. A pecuária vai ser largamente tentada, as drogas do sertão também. As missões jesuíticas vão ter um papel fundamental de interiorização, vai ser atrelado às drogas do sertão, os bandeirantes e a necessidade de um território contínuo,
mais importante para uma defesa, para uma produção, para um aumento populacional, para vários tópicos dentro dessa situação. Foi nesse momento e dentro dessa proposta que a gente tem a pecuária, quem sabe, como principal ideia nesse momento. O que acontecia? O gado, gente, eu quero que vocês entendam que o gado já era largamente utilizado no Brasil para auxílio à produção do açúcar. O gado começou a chegar no Brasil no início do século XVI. Os governadores gerais foram os primeiros a trazer cabeças de gado, e ele funcionava para auxiliar a produção do gado no Nordeste brasileiro em 4 tópicos. Primeiro, o gado auxiliava como meio de transporte. Então, na verdade, principalmente para levar cana-de-açúcar, normalmente dos canaviais, para os engenhos. Então, o transporte era fundamental. Segundo ponto, força motriz. O que significa a ideia de força motriz? O gado auxiliava a girar a moenda, a girar aquela estrutura daquela roda para produzir o caldo de cana em todos esses pontos. Você podia botar um escravo ou podia botar uma cabeça de gado, que tinha mais força nesse momento. Terceiro ponto, alimento. Aí a gente tem as características claras e clássicas tanto da carne quanto do leite. Quarto ponto, a ideia do couro. Então, na verdade, ao matar uma cabeça de gado, você utilizava aquele couro para roupas, para outras estruturas. Essa era a utilização do gado nesse momento. Auxílio à produção do açúcar. Só que, na verdade, o que acontece? Quando o açúcar entra em decadência, esse gado passa a ter outra função. E o que acontece? Os produtores desesperados com aquela imensa quantidade de cabeças de gado, sem muita função, eles, de certa forma, a gente fala que eles soltaram o gado. O gado solto, o gado no pasto, vai se reproduzir mais e pode gerar uma produção maior e extensiva para a produção de carne e, quem sabe, de leite. Foi nesse momento que o gado foi solto. Só que o gado está aqui, gente, nessa região do Nordeste. E quando ele é solto nessa localidade, ele corre para todos os cantos e aí existe um problema. Essa localidade do Brasil, como a gente sabe, tem um clima muito seco, um clima árido, um clima muito quente, e o gado começa a morrer de sede. Foi dentro desse ponto e dentro dessa situação que surgiram os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Os tropeiros basicamente eram trabalhadores livres que têm uma função. Qual é a função desse trabalhador livre? Tirar o gado dessa localidade e trazer para o centro-sul do Brasil. O gado solto começa a ser levado para o centro-sul, com um clima muito mais interessante e uma localidade muito mais fácil de se produzir. Duas consequências foram fundamentais nesse momento. Aumenta a produção de gado, aumenta a venda de carne e a produção de leite nessa localidade aqui. E a gente vai ter uma outra característica e uma outra situação, uma interiorização total do Brasil, porque o gado solto vai ser levado para todos os cantos. Se imaginava que esse gado pudesse dar um lucro interessante, tão próximo ou até maior do que a produção do açúcar. Não foi o que aconteceu. A pecuária no Brasil não trouxe o lucro. Por quê? Porque nessa localidade aqui, da América Espanhola, o gado já era produzido há muito tempo. E esse gado produzido já tinha todo um desenvolvimento e todo um projeto. Com a concorrência, o gado brasileiro não consegue se desenvolver da mesma forma. Foi dentro desse ponto que entendam, o gado não gerou o lucro que se imaginava, mas uma consequência foi importante, a interiorização do Brasil. Ainda temos uma outra consequência interessante e marcante aqui, o surgimento pela primeira vez de uma camada social de trabalhadores livres, que eram esses tropeiros, que tiveram um papel fundamental aí. Esse foi o gado, que a gente vai entender aqui a pecuária dessa forma. Numa primeira etapa, fornecia base alimentar para os engenhos, então, na verdade, não só os alimentos, como também transporte, couro e todos esses pontos. Nessa segunda etapa, junto com expedições para o interior, foram decisivas para a ocupação do território brasileiro. O governo português incentivou, entre 1650 e 1680, essa estrutura, tanto que ali surgiu até uma nova colônia do Sacramento, já vamos falar sobre isso. Só que, na verdade, entendam, na concorrência, esse gado não gerou o desenvolvimento que se imaginava. O segundo produto tentado aqui para resolver os problemas econômicos do reino português foram, na verdade, as drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? A gente fala que as drogas do sertão eram como se fossem as especiarias brasileiras. O que significa isso? Na verdade, eram produtos encontrados pelos nativos, produzidos e desenvolvidos pelos nativos na terra, principalmente na região da floresta amazônica. Quais eram esses produtos? Cacau, canela, ervas aromáticas, baunilha, castanha do Pará, castanha de caju. Então, na verdade, esses produtos que eram produzidos e encontrados pelos nativos
foram largamente desenvolvidos pelos jesuítas. Os jesuítas iam até essas localidades e encontravam esses produtos com apoio e com apelo dos nativos e, na verdade, muitas vezes utilizavam a mão de obra indígena. Os indígenas que não aceitassem isso, foi nesse momento que os jesuítas desenvolveram cada vez mais a guerra justa. E o que era a guerra justa? O indígena que não aceitasse trabalhar e que não aceitasse ser catequizado podia ser escravizado. Nesse momento aqui, a gente tem esse ponto. Drogas de sertão era o nome dado aos produtos extraídos da floresta amazônica. Castanha, canela, cacau. Era uma atividade extrativista que pouco gerava uma fixação da população na floresta amazônica. Era algo feito pelos jesuítas que iam para o interior e, além de catequizar, encontravam esses produtos. Foi nesse momento e dentro dessa situação que a gente teve uma outra característica importante. As drogas de sertão não serviram para gerar um lucro para o governo português. Geraram um lucro, sim, para as ordens jesuíticas, que ganhavam muito dinheiro com esse produto. Não salvou a economia portuguesa. Estava desesperada, encontrando e buscando algum produto que pudesse lhe dar lucro interessante, mas serviu para reconhecer a floresta amazônica e para interiorizar o Brasil. Então, esses dois produtos não geraram a solução para o problema, a crise econômica, mas geraram uma interiorização e um novo território da coroa portuguesa. Como consequência disso, Portugal precisa de dinheiro. Como ter dinheiro? Foi nesse momento que Portugal vai viver o que a gente vai chamar de ciclo da dependência. Depois do pau-brasil, de certa forma bem interessante, e do ciclo do açúcar no Brasil, a gente vai ter o ciclo da dependência. Portugal vai contrair determinados empréstimos e um dos tratados assinados mais famosos de Portugal nesse momento ficou conhecido como Tratado de Methuen. O que dizia o Tratado de Methuen nesse momento? Popularmente conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, ele garantia a isenção fiscal de tecidos ingleses que chegassem a Portugal. Mais do que isso, definiu uma redução fiscal dos vinhos portugueses que chegassem à Inglaterra. O que acontecia? Portugal vendia os seus vinhos por um preço cada vez mais baixo e comprava não só os tecidos, como qualquer tipo de produto manufaturado da Inglaterra nesse momento. Vale lembrar que a Inglaterra está iniciando o seu processo de revolução industrial. E ao iniciar o seu processo de revolução industrial, a Inglaterra começa a ter um desenvolvimento cada vez mais intenso, cada vez mais marcante, de necessidade de mercado consumidor. Vai vender cada vez mais para as suas outras localidades. Ah, mas Portugal vai ter como comprar esses produtos? Portugal vai oferecer os seus vinhos. Só que a diferença econômica é muito grande. A vantagem da Inglaterra era imensa. Portugal, então, vai contrair dívidas. E vai pagar essas dívidas durante todo o século XVIII e até o início do século XIX. Como Portugal vai pagar essas dívidas? Vamos ver daqui a pouco que vai pagar com o ouro do Brasil. Isso é bem interessante e bem marcante, só que mesmo assim a dívida ainda era imensa. Portugal só zera a sua dívida com a independência do Brasil, né? As famosas 2 milhões de libras esterlinas. Então, na verdade, a dívida portuguesa é imensa, mas pelo menos Portugal consegue sobreviver nesse momento. Consegue ter um mínimo de sobrevivência, um mínimo de sobrevida durante esse período. Só para a gente ter uma noção, essas foram as exportações do Brasil durante esse período. Né? Durante o início do século XVIII, o Brasil tem uma decadência grandiosa nesse momento, né? Um dos períodos de maior crise. Mas o que é interessante é a gente perceber que o açúcar sempre foi um produto largamente fundamental para a economia portuguesa nesse momento. Até mesmo quando o ouro estava se desenvolvendo de forma absurda, o açúcar ainda era extremamente importante, extremamente fundamental nesse momento. Tranquilo? Para a gente concluir esse processo, a gente vai ter o papel dos bandeirantes. Vamos lembrar que com o declínio do açúcar, né, já que o produto holandês era cada vez mais interessante, com o conflito com os holandeses, até na questão dos escravos, os bandeirantes, que já existiam no Brasil desde o século XVI, o que eram os bandeirantes? Expedições oficiais que adentravam o interior da colônia em busca de metais preciosos e de indígenas para o escravismo. São várias as funções. O bandeirante nada mais é do que um caçador de recompensa. Ele vem para o Brasil, recebe um dinheiro e fala: olha, você vai fazer isso, isso ou aquilo. Existiam vários tipos de bandeira. A bandeira de apresamento, a bandeira prospectora ou entradas, o sertanismo de contrato ou bandeira de contrato. Então, na verdade, eram vários tipos de caras que vinham para cá com o intuito de adentrar o interior do Brasil, para ganhar um dinheiro e para ter algumas funções. Quem sabe, o primeiro tipo de bandeira é essa daqui, a bandeira de prospecção ou entrada.
ela ocorre no Brasil desde as expedições exploradoras. Qual era a função? Entrar pelo interior do Brasil para encontrar determinados produtos. Lógico que o objetivo era encontrar metais preciosos, mas é lógico que eles estão interiorizando, estão buscando alguma coisa interessante, estão prospectando alguma riqueza nesse interior. O segundo tipo de bandeira mais utilizada de forma cronológica foi a bandeira de apresamento, também conhecida como bandeira de aldeamento. Qual era a função dessa bandeira? A função dessa bandeira era capturar tribos indígenas. Muitas vezes elas eram atreladas aos jesuítas. Então esses bandeirantes iam para o interior, encontravam uma tribo. Não vamos esquecer que essas tribos eram muito hostis, eram violentas. Lógico, o cara está entrando no seu território. Eram muitas vezes canibais. E quando isso acontecia, qual a consequência e qual a proposta? Na verdade, os bandeirantes atacavam essa tribo, centralizavam, às vezes matavam o cacique. Para quê? Para essa tribo ficar dominada, e aí os jesuítas vinham e muitas vezes faziam todo o controle e toda a dominação. O terceiro tipo de bandeira, que é quem sabe o mais importante, é chamado de sertanismo de contrato, ou bandeira de contrato, e esses bandeirantes ficaram popularmente conhecidos como capitães do mato. Qual era a função desses bandeirantes? Adentrar o interior buscando escravos fugidos. Esse era o papel fundamental, era o ponto marcante e extremamente importante nesse movimento. Então eles destruíam quilombos, eles atacavam o interior, eles tinham um papel fundamental. Por fim, existia uma quarta bandeira, um pouco menor, que era chamada de monções. Elas entravam pelo interior para auxiliar no abastecimento. Então, na verdade, elas auxiliavam os tropeiros, auxiliavam os jesuítas para o abastecimento dessa população e para buscar novos produtos nessa localidade. Aqui a gente tem um mapa que mostra essas bandeiras do século XVII e século XVIII. Olha essa daqui do Raposo Tavares, que foi até os confins da região amazônica. A gente tem algumas bandeiras aqui famosas. Aqui é a número 4, Domingos Jorge Velho, que na verdade é a que faz a dominação sobre o quilombo dos Palmares, o ataque e a morte de Zumbi dos Palmares. Aqui nessa região a gente tem alguns personagens importantes, como Bartolomeu Bueno, Fernão Dias, Borba Gato. Quem é de São Paulo sabe muito bem como esses bandeirantes têm um papel fundamental na história dessa localidade. Mas quem sabe, a maioria desses bandeirantes eram os famosos capitães do mato, eram as bandeiras de contrato. Qual era a função desses caras? Capturar escravos fugidos. O que acontecia? Quando eles adentravam o interior do Brasil, a sua função era, eles recebiam uma moeda de ouro e iam pelo interior para encontrar esse escravo. Muitas vezes, os escravos fugiam e andavam sempre próximo aos rios. Por que próximo aos rios? Porque eles sempre vão ter água e alimento. Que seja o peixe que pescavam, que seja o animal que vai lá tomar água e era caçado. Então, na verdade, os escravos, quando fugiam para a formação dos quilombos, sempre iam próximo aos rios. Os bandeirantes faziam a mesma coisa. Essa caça aos escravos durava muito tempo. E muitas vezes, quando os bandeirantes paravam próximo aos rios, eles pegavam os seus puçais, as suas redes, as suas peneiras e acabavam pescando e acabaram encontrando algo que vai mudar a história do Brasil. Foi nesse momento que esses capitães do mato, que esses bandeirantes encontraram as primeiras quantidades de metais preciosos, de ouro, chamado num primeiro momento de ouro de aluvião. Era o ouro encontrado no leito dos rios. Em 1696, já foram descobertas algumas jazidas, principalmente na região de Ouro Preto, e isso muda completamente a história da colônia portuguesa. Surge o Eldorado. E com o surgimento do Eldorado, ou seja, o ouro do Brasil, a colônia nunca mais vai ser a mesma. Para a gente concluir essa nossa aula, vamos falar rapidamente sobre os tratados de limites. O que são os tratados de limites? A formação das fronteiras do Brasil. A gente vai falar sobre 4 tratados: o Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz. O primeiro tratado, na verdade, são 2 tratados. É chamado de Tratado de Utrecht. E, na verdade, o primeiro tratado define a fronteira norte do Brasil. Foi um tratado entre Portugal e França, já que a França tinha essa colônia aqui, que era a famosa colônia da Guiana, né? Guiana, fica a seu critério. E, na verdade, definia que o rio Oiapoque separaria a Guiana da capital do Cabo do Norte, da capitania do Cabo do Norte, que era o último ponto lá do norte brasileiro. O segundo tratado ocorre em 1715 e, na verdade, define alguns projetos no sul do Brasil. Então, na verdade, foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha e foi o primeiro tratado que falava sobre a colônia do Sacramento. O que era essa colônia do Sacramento que vai gerar tanta controvérsia e tantas disputas? Em 1680,
Com a expansão do gado no sul do Brasil, portugueses e paulistas, esses bandeirantes, né, nesse momento, fundaram a colônia do Sacramento, que é essa região aqui no sul do Brasil, tá certo? Que na verdade ficava à margem do Rio da Prata, rio tão fundamental. A região era estratégica para o contrabando da prata e para comerciantes argentinos. Então, na verdade, era uma localidade onde viviam espanhóis, argentinos no caso, né? E aí a gente vai ter alguns conflitos nessa localidade. Olha o que vai acontecer. Vai ser assinado um primeiro tratado, chamado Tratado de Madrid, em 1750, porque o Tratado de Utrecht nunca foi muito bem aceito. E, na verdade, o que esse tratado definia? Ele acabava com o Tratado de Tordesilhas na região sul. Portugal entregava essa colônia de Sacramento para a Espanha, para os espanhóis, e, na verdade, em troca, queria uma colônia que ficava aqui no norte. Vale lembrar que a colônia de Sacramento era uma colônia extremamente valorizada pelos espanhóis, devido à região do Rio da Prata. Em compensação, os portugueses vão querer ficar com a região de Sete Povos das Missões, que era uma região que ficava ali no que eles consideravam o território brasileiro, mas que, na verdade, essa região de Sete Povos das Missões, quem vivia ali eram espanhóis. Eram argentinos nesse momento. E aí a gente vai ter um conflito. Na verdade, a entrega do território dessa população de Sete Povos das Missões aqui aos portugueses nunca foi feita. Ao Brasil nunca foi feita. Determinados jesuítas que ali viviam, determinados tribos guaranis que ali viviam, entraram em conflito contra os portugueses. Ou seja, essa região de Sete Povos passa a ser uma região que a gente chama de região irridenta. O que é isso? Ali vive um povo, mas a região pertence a outro país. A gente tem algumas localidades no mundo atualmente assim, e essa região de Sete Povos é essa estrutura. Ali viviam argentinos, ali viviam espanhóis. Argentinos eram como eram chamados os espanhóis que viviam nessa localidade. Ali viviam espanhóis, mas na verdade a região passa a pertencer a Portugal. Só que tem uma guerra ali. A gente chama essa guerra de Guerra Guaranítica, entre espanhóis, principalmente jesuítas, entre tribos guaranis contra os portugueses. O problema é imenso nesse momento. Portugal fica revoltado porque entregou a colônia de Sacramento, mas não recebeu Sete Povos das Missões. É nesse momento que, algum tempo depois, os conflitos são cada vez maiores. E em 1761, vale lembrar que o Tratado de Madrid é de 1750, em 1761, o Tratado de Madrid foi anulado devido ao conflito com os índios. Tropas espanholas invadiram Sacramento, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, regiões que pertenciam o quê? Que pertenciam a Portugal. Os espanhóis chutam o balde e fazem a dominação sobre várias localidades do sul do Brasil. Portugal se acalma, ou pelo menos finge se acalmar, em 1777, quando é assinado um tratado chamado de Tratado de Santo Ildefonso, que na verdade definia o quê? Que na verdade a Espanha devolvia as regiões atacadas, com o apoio dos guaranis, a região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas ficava não só com Sacramento, como Sete Povos das Missões. Portugal falou, opa, peraí, a gente tinha dividido essa região. Você ficava com o Sacramento, eu ficava com as Missões. Agora você vai ficar com o Sacramento e as Missões e vai me devolver regiões que já eram minhas. O Tratado de Santo Ildefonso não foi muito agradável para Portugal. Foi nesse momento que a gente tem o último tratado. Em 1801 é assinado o Tratado de Badajoz, o último tratado que define a fronteira sul do Brasil. Na verdade, esse tratado só ratifica, só corrobora o Tratado de Madrid 50 anos antes. O que acontece? As missões passam a pertencer oficialmente ao reino português, passam a pertencer ao Brasil. Em compensação, colônia de Sacramento passa a pertencer aos espanhóis. É a região ali próximo e hoje está no Uruguai nesse momento. Em 1801, a Espanha entrega as missões e acaba esse conflito. O Brasil começa a ter a sua forma como a gente conhece hoje. Faltam algumas pequenas regiões aqui dominadas e uma região aqui bem interessante. Olha esse ponto aqui, que aí é só uma curiosidade. Em 1903, foi assinado um tratado chamado de Tratado de Petrópolis, né? Região aqui onde eu vivo, onde vários aqui dos alunos vivem. Aqui, exatamente aqui na rua que eu moro, a Rua Barão, a Avenida Barão do Rio Branco, ali no final foi assinado um tratado entre Brasil e Bolívia que oficializava que, a partir desse momento, o Acre
foi comprado pelo Brasil frente à Bolívia. Aí é só a última fronteira definida no Brasil, já no século XX, mas isso aí é assunto para um outro momento, para uma outra situação. Isso aqui é só uma curiosidade para a gente falar mais tarde, já que gerou alguns conflitos, inclusive os bolivianos dizendo que o Brasil comprou o Acre por 2 cavalos. Por quê? Aí é um outro momento. Valeu, galera!